Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa caixa porta-chá. Eu trabalhei nela a técnica de stencil com textura e eu fiz um falso granilite aqui no fundo da caixa. Olha que legal, eu fiz aqui de duas formas diferentes, né? Já para aproveitar, fiz a imitação do granilite com o fundo claro e a imitação do granilite num fundo mais escuro. Fica um efeito super diferente, ele é super fácil de fazer e aqui eu fiz na caixa porta-chá, mas vocês podem aproveitar em diversos tipos de peças. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E, por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, é super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Bom, vamos pra parte boa? Peguei a minha caixa e eu pintei a tampa e a parte de baixo dela com o branco. E eu vou começar a trabalhar a parte de baixo aqui da nossa caixa. Vou pegar esse stencil aqui, essa barrinha de chá da Opa, vou encaixar aqui no centro da nossa caixa e eu vou fazer uma textura dando toda a volta nela com massa para madeira, tá? Então eu vou utilizar massa para madeira aqui, mas pode ser massa acrílica, massa corrida, tanto faz. É só pra gente fazer aqui o nosso stencil em alto relevo mesmo. Feito isso, vocês notaram que eu coloquei a escrita chá na frente e atrás da caixa, mas nas laterais eu tirei a escrita, eu coloquei só os utensílios, né? Eu fiz isso para não ficar muito carregado de escrita, tá? Porque eu não sei se eu não vou colocar uma escrita na tampa também, então 4 escritas aqui na caixa, mais uma quinta na tampa, eu acho que não precisa. Então, pelo sim, pelo não, eu optei por deixar 2 lados com e 2 lados sem a palavra chá, tá? Aqui eu tinha passado 2 demãos de branco para poder lixar minha peça, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar realmente aqui a nossa caixa com o branco. Então eu vou pegar o branco e um rolinho e eu vou pintar aqui por cima de toda a massa, vou deixar tudo bem branquinho agora. Pintei tudo de branco e eu risquei aqui uma faixa, duas, né, faixas no caso, em cima e embaixo da caixa de 1 centímetro de altura, tá? Pra gente trabalhar aqui um pouco mais de detalhe na nossa caixa. Vou pegar uma fita crepe e eu vou isolar aqui a faixa do centro da nossa caixa para começar a trabalhar aqui essas laterais. Feito isso, agora eu vou começar a trabalhar aqui as bordas, né, que sobraram da nossa caixa. E eu vou fazer uma chuva americana. Só que o que eu vou fazer? Normalmente eu faço a chuva americana com a escova de dente seca. Aqui eu vou fazer com ela úmida. Os pingos de tinta, eles vão ficar maiores e a gente vai conseguir perceber que a tinta vai estar aguada, tá? E ele dá um efeito bem bonito, então eu queria já trabalhar essa caixa de chá com esse efeito. Vou trabalhar com algumas cores, tá? Vou começar pela cor mais clara, com o orégano. Então, eu vou pôr aqui no meu isopor.
Deixa eu pegar aqui. Peguei aqui no meu isopor. Vou molhar minha escova na água. E vou só dar uma batidinha dela no pano aqui para tirar o excesso de água, mas ela continua molhada, tá? Vou pegar aqui. Vou começar aqui por baixo. Quanto mais perto, mais concentrada vai ficar nossas bolinhas, tá? E quanto mais longe, mais espalhadas elas vão ficar. É bem delicadinho, tá? Bem delicadinho mesmo. Vou pegar aqui e eu vou fazer de todos os lados. Vou secar com o secador, né? E eu vou fazer isso dos 4 lados. Feito isso, ó, temos aqui a chuva americana em toda a volta da nossa caixa, tá? E agora a gente vai partir para a próxima cor. Próxima cor que eu vou usar vai ser o cubatão. Ele já é uma cor mais escura, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com ele, tá? Vou fazer a mesma coisa. Deixa eu lavar minha escova de dente aqui. Tirei o excesso da água, vim aqui, né? Ó, mesma coisa, só tomem cuidado que o cubatão é mais escuro. Então, opa, cuidado com os acidentes. Automaticamente a gente vai fazer um respingo com menos tinta, né? Eu vou fazer menos respingo nele para não ficar muito pesado e não sumir totalmente com o orégano. Olha que fofo que fica bem delicado. Adoro essa combinação de cor. E a última cor aqui do nosso chuva americana é o cerâmica. O cerâmica é o mais escuro de todos e ele é uma cor quente, né? Até agora aqui eu tava trabalhando com cor fria. Então, como ele é uma cor que automaticamente vai chamar mais atenção, eu vou fazer menos ainda que o cubatão. Agora vou pegar um stencil de listra para fazer aqui na emenda, né, das faixas. Porém, eu vou pegar aqui o meu caso, a minha caixa é pequena. Então, se eu usar o stencil de listra que eu normalmente uso, vai ficar uma listra muito larga, tá? E eu não quero isso, não tem muito espaço aqui, né? Então, eu vou pegar para fazer essa listra do acabamento com esse stencil aqui, que é o Estamparia Grid. Ele já é uma listra mais fina, tá? O que vocês podem fazer também, se vocês não quiserem fazer com esse stencil, não tiverem, vocês podem pegar e isolar dos dois lados com fita crepe, deixar da largura que vocês querem e daí preencher a faixa, tá? Eu vou preencher a faixa dando a volta aqui na caixa com o verde perla.
Bom, vocês lembram que a massa que eu fiz aqui, a minha massa para madeira, ela era colorida, né? Era uma massa para madeira cor cerejeira. Eu pintei de branco e a intenção era eu fazer em cima aqui dessa textura branca uma pátina seca. Porém, eu vou lixar, que eu acho que vai ficar legal aqui o lixado na faixa da nossa caixa, tá? Aqui eu vou dar duas opções para vocês. O lixado que eu vou fazer, caso a massa que vocês utilizem na caixa de vocês não seja colorida, como era o caso da minha, vamos dizer que seja uma massa corrida ou seja uma massa branca, né? Vocês pegam e antes de fazer essa textura com a massa, vocês misturem um pouco do cerâmica na massa, tá? Aí ele vai colorir a massa de vocês e vai ficar parecido com a cor da massa que eu utilizei aqui, tá? Então, quem quiser fazer lixado, colore a massa, caso a massa seja branca, com cerâmica, e faz a textura normal, pinta de branco e lixa como eu vou fazer aqui. Ou vocês não querem fazer o efeito lixado, vocês querem fazer uma pátina, vocês podem pegar um cinza ou o orégano, que foi o verde mais clarinho que a gente utilizou aqui, e vocês podem fazer uma pátina seca com o pincel de cabo amarelo, que vai ficar legal também, tá? Eu vou pegar uma lixa fina e eu vou lixar aqui em cima da nossa textura, né, da nossa massa, para realçar aqui um pouco do desenho do nosso stencil. Peguei a tampa, vou deixar nossa caixa de lado por enquanto. Aqui eu fechei a parte de cima com o branco, tá? E risquei uma borda aqui em todo o contorno da tampa com 2 centímetros de largura, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pintar aqui em cima, na lateral e dos lados, com o cubatão. Vocês podem pintar com qualquer uma das cores que eu utilizei na nossa chuva americana da parte de baixo da caixa, tá? Pode ser o cubatão, pode ser o orégano, pode ser o cerâmica. Eu vou pegar o cubatão, que é uma cor que eu gosto muito e eu acho que vai dar um destaque legal aqui para nossa tampa. Protegi aqui o centro da tampa com papel para não sujar aqui o fundo branco, né? E eu vou começar a trabalhar a moldura. Aqui na moldura eu também vou fazer uma chuva americana para imitar um granilite, tá? O cubatão é uma das 3 cores que eu usei na parte de baixo da caixa. Então aqui na borda da tampa, né? Como eu coloquei essa cor e a Luna tá aqui no fundo tomando água, parece uma cachoeira. E eu vou fazer 2 cores, que são as outras 2 cores que a gente usou na parte de baixo da caixa. Então, o fundo já está com o cubatão. Eu vou fazer a chuva americana com o orégano e com o cerâmica. Vou fazer aqui uma terceira cor que eu acho que tá faltando, tá? Eu vou pegar e vou fazer então a chuva americana com a terceira cor, vou fazer com o branco. Vou começar a trabalhar o detalhe aqui da tampa da caixa, então eu vou seguir o mesmo conceito da parte de baixo da nossa caixa, da massa lixada, para não ficar muita informação. Eu até poderia pintar um stencil aqui em cima, tá? Mas eu acho que vai brigar com os detalhes aqui do nosso efeito granilite, né? Já tem ele na caixa toda praticamente, então eu vou manter a mesma ideia da parte da caixa aqui, né, o lixado, para não brigar com o nosso detalhe, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o nosso stencil do limoncello, eu vou usar só o limão, que o limão vai
vai casar com o limão que tem na faixa da nossa caixa, tá? Tem um limão na faixa lá, um chá de limão, né? Uma fatia de limão. Então eu vou aproveitar aquele detalhe da faixa para fazer aqui na tampa. Então eu vou isolar aqui, eu vou trabalhar só esse limão do nosso stencil e eu vou fazer ele com massa também. A minha massa, como eu comentei com vocês, ela já é colorida, né? Ela é cerejeira. Então quem não for pintar com tinta, né, for fazer igualzinho eu tô fazendo aqui, tinja a sua massa com a cor cerâmica antes de fazer aqui a textura do stencil. E agora, com a nossa textura seca, vou fechar todo o fundo da tampa com o branco. E como vocês já sabem, né, vou pegar a lixa fina e vou lixar aqui a nossa textura. E para finalizar aqui, vou voltar com o meu stencil de listras e o verde perla e eu vou fazer um acabamento aqui no centro da nossa tampa. Bom, feito isso, eu pintei dentro da caixa com o cubatão, tá? Faltou aqui a divisória da caixa que eu ainda estou pintando, mas estou pintando com orégano. E aqui para fazer um charme, eu coloquei um puxador para levantar aqui a tampa da nossa caixa. Eu coloquei ele em preto, que era o que eu tinha aqui, mas se vocês tiverem um puxador também no prata velha ou no prata, fica super bonito e combina super bem. Fica aqui, ó, um efeito super fácil de fazer, ele imita o granilite, assim, super legal, dá pra ir variando as cores, e é uma técnica diferente que dá pra gente aproveitar aí, ou na caixa toda, como eu fiz aqui, né, ou em pequenos detalhes em qualquer outra peça que vocês estiverem fazendo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, bom comecinho de semana e até a próxima, um beijo grande, tchau, tchau!